Olá, queridos estudantes, sou o professor Sandro Massanani e nesse vídeo vamos aprender um aspecto muito importante de qualquer obra narrativa, os subenredos. Mãos à obra! Bem, estamos no meu site, massanani.com.br, Além do Cotidiano, onde muitos sabem, temos um curso completo de roteiro e técnicas de escrita. Então vamos na unidade 1, a história. É importante como pré-requisito para o vídeo de agora que vocês tenham lido os elementos fundamentais de uma história e a estrutura de uma história. São esses dois os pré-requisitos. E aí vamos aqui trabalhando com subenredos. Lembrando que os vídeos eles são um suporte ao texto. É importantíssimo que vocês leiam também o texto. O vídeo é uma ferramenta complementar. Bem, como que é a estrutura fundamental de uma história? Nós temos um personagem principal que possui um objetivo. E ele vai enfrentar uma oposição para conseguir esse objetivo. Só que se a gente passa a obra toda, vamos supor um filme de 2 horas, 2 horas e meia, só falando desse objetivo, isso vai cansar a audiência, isso vai saturar a audiência, o filme vai ficar arrastado, por exemplo. Qual é a solução para isso? É criarmos subenredos. Os subenredos, como o nome diz, são enredos secundários, mas não menos importantes. Por quê? Porque eles constroem toda uma base rica e realista para o enredo principal, para a história ter continuidade. Então é muito importante que as obras possuam subenredos ricos, subenredos diversos, pois isso contribui para o andamento da escrita, o andamento da história de uma forma fluida e sensível. Geralmente, em obras mais fechadas, os subenredos envolvem muito o personagem principal. Agora, em obras mais abertas, séries de TV, histórias em quadrinhos continuadas, novelas, onde temos muitos personagens, vários subenredos surgem que não necessariamente envolvam o personagem principal. Isso é importante, a gente vai ver no decorrer do vídeo. Existem alguns tipos principais de subenredos. Por exemplo, temos subenredos românticos, os profissionais relacionados ao trabalho, os familiares, os obscuros, como algo misterioso do passado. Uso aqui 2 exemplos, 3, o Super-Homem, o Homem-Aranha, Senhor dos Anéis. O objetivo principal do Super-Homem é manter a paz na Terra. Só que nós temos como um subenredo muito importante a relação amorosa dele com a Lois Lane, por exemplo. O Homem-Aranha, que a gente vai analisar mais para frente, com alguns exemplos. Além dele ser o Homem-Aranha, ele precisa conseguir dinheiro, ele tem o seu trabalho no jornal, onde o jornal critica o Homem-Aranha, ele é fotógrafo desse jornal, do Clarim Diário. O Senhor dos Anéis, por exemplo, chega a ter incontáveis subenredos na obra toda, nessas grandes obras épicas, elas se baseiam muito na evolução dos subenredos. E como eu disse, obras mais fechadas, os subenredos têm um contato íntimo com o protagonista. Como exemplo, eu vou usar o filme Scarface, de 1932, do Howard Hawks. Aqui uma foto, uma imagem do filme, porque o enredo do Scarface é um enredo muito cristalino, muito direto, é um enredo de ascensão em queda, de um gangster, o Tony Camonte. Na refilmagem, esse filme foi refilmado com muitas alterações pelo Brian De Palma, em 1983, o famoso personagem do Al Pacino, o Tony Montana. Vamos ficar nesse do início da década de 30. Por quê? Porque esse filme ele é baseado, então o enredo, como eu disse, principal é a ascensão em queda. Mas quando a gente observa o filme, 2 subenredos são fundamentais, que é a obsessão do protagonista pela irmã. Ele tem um ciúme doentio em relação com a irmã, e quando ele descobre que o melhor amigo está tendo um caso com a irmã, ele começa a ter um colapso psicológico. E o outro subenredo muito importante é o interesse romântico que ele tem na mulher do seu chefe. Isso revela muito sobre o caráter dele. Então nós temos aí um subenredo familiar com a irmã, um subenredo romântico com a mulher do chefe, tudo isso como um suporte fundamental para o enredo principal, que é o de ascensão e queda, o de escalar os degraus do poder, enfim. Então o Scarface, de 1930, 32, tem uma construção muito eficiente
dos subenredos. A parte do miolo das histórias, chamado ato 2, geralmente é a parte mais difícil da gente escrever. A gente consegue escrever o início direitinho, conseguimos muitas vezes saber como vai ser o final, mas nesse miolo longo, né, a parte mais longa da história, o escritor muitas vezes cai numa armadilha, fica preso ali. E os subenredos ajudam muito o escritor nesse momento. Então é importante para o andamento do ato 2 que a gente tenha alguns subenredos em mãos. Cuidado só para não sobrecarregar a obra com muitos subenredos. Porque se a gente salpicar a obra com diversos subenredos, pode pulverizar o enredo principal, ele pode perder a importância. Então é só a gente dosar isso e ter um certo cuidado. Uma maneira interessante quando a gente aplica os subenredos é ele também ter um início, um meio e fim. Ou seja, a gente começa o subenredo, ele vai se desenvolvendo ao longo da obra e no final da obra é muito importante que a gente conclua os subenredos, porque a audiência também fica esperando a conclusão dos subenredos. Em alguns casos, parte da audiência estão até mais interessadas nos subenredos. Olha, série de TV tem muito isso, né? Séries relacionadas a hospitais, séries de crimes. Às vezes, por exemplo, em série de crime, eu vejo muito isso, nem é a solução do crime que importa, e sim os subenredos que envolvem os personagens. Então, tem que ter um desenvolvimento, esses subenredos, eles têm que avançar, né? Eles têm que ser, de alguma forma, concluídos, ter todo um cuidado relacionado a isso. Tem alguns casos de obras que não têm um enredo central muito bem definido. Eu uso aqui como exemplo o clássico Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. Ou seja, se a gente dá uma analisada no Pulp Fiction, vamos ver que é uma coleção de subenredos, ou seja, multi-enredos, onde todos têm a mesma importância. Então, tem algumas obras, muito difícil de escrever esse tipo de obra, onde não temos o enredo principal, e sim multi-enredos ou uma junção de subenredos. Bem, já subenredos em histórias seriadas, a gente pode tratar de uma maneira diferente, porque geralmente em histórias seriadas nós temos muito mais personagens, isso dá margem a subenredos que não estejam necessariamente ligados ao personagem principal e também permite que subenredos sejam concluídos e outros subenredos surjam no lugar desses que foram concluídos ou dos subenredos que avançam em importância. A melhor ferramenta que eu conheço para a gente trabalhar com subenredos em obras seriadas, como séries de TV, histórias em quadrinhos com vários números, enfim, novelas, é o chamado paradigma Levitz, que o grande escritor da DC, Danny O'Neill, fala muito no seu livro, Guia DC, para escrever quadrinhos. Vamos supor que em determinada revista ou episódio de uma série de TV, nós tenhamos 3 subenredos em paralelo ao enredo principal. É importante que a gente coloque esses 3 subenredos em escala de importância. Ou seja, o subenredo 1 ele vai ter mais tempo no roteiro e ele deve ser concluído, deve ser o próximo subenredo a ser concluído. O subenredo 2 tem tempo mediano no roteiro e o subenredo 3 está começando a aparecer. Assim que o subenredo 1 é concluído, nós vamos ter aí um avanço da importância dos subenredos. O subenredo 1 vai ser descartado, ele foi concluído. O subenredo 2 avança para ser o subenredo principal. O subenredo 3 agora é o 2, o intermediário. E um outro subenredo surge. Então, abre essa possibilidade para ir surgindo subenredos. Eu fiz aqui, vai ficar melhor o entendimento, alguns exemplos relacionados a vida do Homem-Aranha. Eu que juntei aqui, em algum momento da história do Homem-Aranha, esses exemplos já aconteceram, esses subenredos. Então temos aqui uma determinada revistinha, enredo principal, derrotar o Dr. Octopus. Os 3 subenredos, em escala de importância, o principal dessa revista, ou de um episódio, enfim, conseguir emprego, o intermediário é Tia May doente, e o casamento com Mary Jane é o subenredo de menor importância nessa história. Vamos avançar. Acabou então a revistinha, acabou o episódio, a gente avança. Olha agora, o enredo principal passa a ser derrotar o Abutre. O conseguir emprego saiu, foi solucionado.
Ele conseguiu ou não? Vamos supor que ele tenha conseguido. O Homem-Aranha conseguiu o emprego, Peter Parker. Tia May doente agora é o subenredo principal, o que mais vai ter tempo sem ser o enredo principal. Temos o casamento com Mary Jane, intermediário, e surge um outro subenredo, saber mais sobre os pais, que vai ocupar o espaço vazio que a saída de um subenredo deixou. Vamos avançar mais uma. Enredo principal, desistir de ser herói. Talvez pela tia dele ter ficado doente na revista anterior, e agora ele vai se casar. Isso é muito comum, né? Um tema muito comum das histórias do Homem-Aranha, ele querer desistir de ser herói. Casamento com a Mary Jane é agora o subenredo principal. Saber mais sobre os pais é o intermediário. E agora temos um outro subenredo que não vai envolver, pelo menos por enquanto, diretamente o nosso personagem, que é a reunião de antigos inimigos. Então, obras seriadas, isso também pode acontecer em livros mais fechados, mais curtos, em filmes, né, subenredos que não envolvam o personagem principal, é óbvio. Mas é mais comum em obras seriadas, é mais frequente em obras mais longas, de diversos episódios. Bem, vamos avançar. Olha agora que interessante, o casamento com a Mary Jane virou o enredo principal. Então podemos sim transformar um subenredo em enredo principal. Reparem que para ele virar o enredo principal, a gente trabalhou já em várias revistas. Ele começou lá como o subenredo 3. Isso torna a história muito mais crível, mais realista, dá ao mundo toda uma riqueza de detalhes, de personagem, né? Por isso os subenredos são muito importantes. Então, o casamento com a Mary Jane, que foi um subenredo que começou terciário, agora é o principal. Se torna enredo principal. Saber mais sobre os pais é o subenredo primário, reunião de antigos inimigos, e se entender com a turma. Vamos supor que ele tenha conseguido um emprego lá da primeira revista que a gente viu, de professor, e agora ele já começa a ter problemas com a turma, é um professor novo, enfim. Então coloquei aqui um outro subenredo profissional que surge, vai se renovando. Então essa é a melhor forma, né, o paradigma Levitz, para a gente tratar de subenredos nas histórias seriadas. Em obras mais fechadas, né, a gente não tem como ficar renovando o tempo inteiro o subenredo. Então a gente escolhe alguns, cola esses subenredos geralmente ao personagem principal, ou a gente evolui esses subenredos, mas dentro de uma obra mais contida. Bem, então, concluindo, tenha muita atenção ao criar os subenredos da sua obra. Toda cena, todo personagem e qualquer aspecto narrativo deve ser criado para avançar a obra. Ou seja, os subenredos têm uma função de tornar a narrativa mais fluida e mais realista. Isso é importante. Caprichar nos conflitos também dos subenredos. Todo subenredo gera muitos conflitos e tem grande impacto na obra. Só cuidado para não pulverizarmos o enredo principal. Às vezes a gente cria tanto subenredo que o enredo principal perde um pouquinho de foco. É muito interessante também observarmos que quando o subenredo é eficiente, ele pode gerar sua própria obra. O subenredo vai virar, personagens de subenredo podem ter sua própria série de TV, sua própria revistinha. Isso é muito comum quando o subenredo faz sucesso. Como exercício proposto, pegue uma novela, um seriado, filme, enfim, uma obra que você queira. Novela é muito interessante para a gente fazer isso. E analise os subenredos. Identifique os tipos de subenredo, se é familiar, se é romântico, se é profissional, enfim. E faça uma lista, isso ajuda muito no nosso aprendizado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tido bom proveito, muitos bons estudos, estudem bastante e até a próxima.